Eu sou. E hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do diabo, tá certo? Interessante esse arquétipo, né? Pois é. O arquétipo do diabo é o mesmo arquétipo de Lúcifer? Para o estudo dos arquétipos, praticamente sim, né? Praticamente sim. Se for adentrar no luciferianismo, existe uma separação, uma distinção entre o Lúcifer original e o diabo cristão. Mas que, na verdade, o Lúcifer foi demonizado. Por isso que, para o estudo dos arquétipos e para a prática dos arquétipos, nós consideramos praticamente como o mesmo arquétipo, tá certo? O nome diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, divisor. Mas divisão nem sempre é algo ruim. Você divide, separa os argumentos, as ideias, para analisar melhor a situação. Você divide para compartilhar com o outro. Você separa, afasta o que não serve, né? E separa o melhor para si também. Então tem essas conotações positivas também. Diabolos também pode significar o acusador, mas também acusador nem sempre vai significar algo ruim. Pode ser aquele que mostra o que precisa ser mudado, melhorado, mostra o ponto negativo que precisa ser positivado, tá certo? E quais são os benefícios de ativar o arquétipo do diabo? Sim, ele tem o seu lado luz, né? Vamos lá. Poder de influência, persuasão, que é capacidade de convencimento, empoderamento, prosperidade, sorte no jogo também, sorte no jogo e na vida, boa sorte. Dizem que é um dos melhores arquétipos para prosperidade, tá certo? É esse arquétipo. Ele aguça a tua inteligência e vontade, sede de conhecimento, de aprender mais, de estudar mais. Ele vai intensificar em você também. É bom para quem estuda, né? Esse arquétipo também. Dá poder de sedução, de conquista, destrói as crenças limitantes, liberta das crenças limitantes, né? Quebra tabus e normas sociais vazias, tá certo? Ele faz a gente enxergar a nossa sombra, que é justamente ver aquilo que precisa ser modificado para melhor, onde a gente está errando, e aceitar primeiramente, né, os nossos defeitos e buscar o nosso melhor. Por isso que ele também é chamado de portador da luz, Lúcifer, porque ele coloca a luz na escuridão para mostrar aquilo que precisa ser transformado, tá certo? Ele também é o questionador, nos ensina a questionar, né, a ter uma mente crítica, filosófica. Ele diz não aceitar qualquer coisa, qualquer verdade, qualquer imposição ideológica. Trabalha na questão da justiça, afasta o negativo, traz clareza mental, né, para a gente pensar racionalmente e saber bem o que fazer, como agir, como pensar, clareza de ideias. Quando ele nos faz enxergar as nossas sombras também, ele trabalha os nossos medos, para que superemos os nossos medos também, né? Tanto é que ele aqui, ó, ele é representado assim, né, no tarô, né, representando o trabalho com a nossa sombra também, né? Aquilo que a gente não quer enxergar em nós, né? Mas que todos nós temos, né? A sombra, né? Nós temos a sombra. Dá para ver? Pois é, todos nós temos e a gente não quer enxergar. Só que vem o nosso lado bom, né? Muitas vezes. Então,
Ele também traz amor próprio, a frequência do amor próprio, se aceitar como você é, com aspectos positivos e negativos, traz autoconfiança, traz poder de liderança, autoridade para quem é líder, para quem tem seguidores, né? Ele traz poder de influência, autoridade também. Traz criatividade e imaginação para a pessoa. Autocuidado, que é a vaidade positiva, né? Cuidar, se arrumar, se colocar uma boa roupa, se perfumar, cuidar da higiene, da saúde do corpo, cuidar da limpeza local que você mora, você está, também ajuda, né? No autocuidado. Traz ambição, que é desejo de crescer, inclusive materialmente, né? De evoluir, né? Se tornar o seu Deus, né? Ou seja, despertar o seu lado divino, a sua independência, né? A frequência da independência também, para quem quer alcançar a independência também, ele trabalha, né? E ter essa consciência que você é o criador da sua própria realidade, a responsabilidade, né? Comunicação, ele trabalha a nossa comunicação, nossa expressão também. Ele é um bom comunicador no mito que deu origem a ele, né? Fala sobre isso. Traz prazer e alegria de viver, traz paixão pela vida. E o cultivar dos prazeres, do que é bom, do lado bom da vida, do que é belo, a frequência da beleza, né? O que é ver o lado belo das coisas, o lado bom, procurar o prazer das coisas, o proveito, a alegria, né? Trazer alegria e também pode aumentar a libido, caso você tenha problemas de libido, ele pode ajudar a aumentar a libido. Trabalho o desapego e a libertação das crenças limitantes, como eu já falei. No lado sombra, pelo contrário, ele pode trazer apego. Ele pode mostrar, aí, no caso, questões que nós temos internamente, né, para serem trabalhadas, né, e por luz, como diz o nome de Lúcifer também, portador de luz, que ele mostra, né, o que precisa ser trabalhado, né. Então, ele vai intensificar para que você tome consciência e deixe aquele hábito, né, transforma-se para melhor, né. Então, a questão do apego material, a manipulação, o orgulho, a vaidade demais, preocupação com a aparência, ilusão, tanto se iludir como iludir os outros, a rebeldia, o materialismo, o egoísmo, pensar só em si. Quando a pessoa é muito altruísta, né, muito dada aos outros e precisa se priorizar, esse egoísmo também pode ser até positivo, né, e saudável. Mas quando a pessoa já tem um certo egoísmo, ele pode trazer mais à tona aquilo. Perfeccionismo quer dizer, querer tudo perfeito, tudo melhor possível, às vezes até é fantasioso demais, uma coisa, né, fora da realidade do quadro, né, pode trazer isso também. Agressividade, vícios, intensificar os vícios, desejo de dominação, autoritarismo, excessos de todos os tipos, luxúria, gula, avareza e desunião. Isso no aspecto sombra, né? Ele representa isso. Como todos nós temos um lado positivo e um lado negativo, e a gente vai para onde a gente está vibrando, né? Então, se você está vibrando uma energia positiva, você vai manifestar as qualidades positivas do arquétipo, de qualquer arquétipo desse também, tá certo? Mas aí ele vai mostrar a você o que está ali na sombra que precisa vir à tona para uma melhoria, para uma transformação, né? Para uma evolução. Ele é um arquétipo que trabalha muito a questão da evolução, né? Da iluminação, né? Inclusive, muitas passagens na Bíblia que são referidas a ele, sempre que a pessoa, se você prestar atenção, ela passa de uma fase para outra como se fosse uma iniciação. Ela é tentada pela sua sombra, que é representada pelo diabo, né? Ela é tentada. Quando ela vence a sua sombra, vamos dizer assim, aceita, integra a sua sombra,
ela passa por uma fase melhor na sua vida. Assim foi com Jó, foi com o próprio Cristo, que ele se tornou o grande mestre, o grande pregador e curador depois da tentação. Então sempre tem esse encontro com a sua sombra para uma evolução, né, pessoal, uma iluminação. Buda também, né, saindo um pouco do cristianismo, ele foi tentado por Mara, né, que é um arquétipo condizente, né, não é o mesmo em si, mas tem a ver com o tentador também, essa figura que tenta, que seduz, né, e ele venceu Mara, né, suas ilusões, suas próprias ilusões, e se iluminou. Também tem essa história, né, que poucos conhecem, né, mas que também existe. Então, como trabalhar o arquétipo do diabo? Você pode meditar, como por exemplo temos aqui o arcano 15 do tarô. Você vai utilizar esse arcano se você já tiver o tarô. Se você não tiver o tarô, mais prático ainda é você imprime essa imagem na internet e coloca na parede, coloca de plano de fundo, se não quiser imprimir, coloca no plano de fundo mesmo no celular, né? Medita por 3, 5 minutinhos por dia, né? Coloca uns minutinhos ali por dia, olha a imagem, né? E se conecta com a frequência do arquétipo, né? Você pode fazer esse mantra aqui que eu escrevi, Ave Diabolus Magister, Ave Diabolus Magister, Ave Diabolus Magister. É um mantra que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Para vocês se conectarem com a frequência do arquétipo e trabalharem tanto o seu lado luz como o seu lado sombra em vocês, para a sua evolução, seu crescimento em todas as áreas, tá certo? É um arquétipo que eu considero muito bom, que pode ser muito positivo, se bem utilizado, né? Porque se você utilizar todos os poderes que ele desperta para um lado negativo, né, aí complica, né? Mas se você usar, né, as habilidades, a inteligência, a sedução, o magnetismo, né, o questionamento, a clareza mental, amor próprio, autoconfiança, liderança, e entre outras coisas, a comunicação, para um positivo, vai dar muito bem para você e para as pessoas à sua volta, tá certo? Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, curte o vídeo, compartilha e comenta. De gratidão.